Olá meninas, chegou mais uma aula do Promotoras Legais Populares e hoje nós vamos falar sobre a intolerância religiosa. Aqui no Brasil a gente tem a liberdade de crenças religiosas e cultos e hoje nós vamos trazer a advogada Ingrid Limeira para falar sobre o tema e vocês vão adorar, ela que é especialista em direitos humanos e diversidade. Boa aula para vocês, um grande beijo! Olá, boa noite. Boa noite a todas e todos e todes. Eu sou Ingrid e hoje eu vou estar nesse encontro com vocês, a pedido da Sandra, para falar sobre liberdade religiosa e Estado laico. Então, eu quero agradecer esse convite. A Sandra é sempre muito generosa, né? Sempre me convida para participar da PLP de Suzano. O ano de 2019 a gente ainda estava de forma presencial, infelizmente a pandemia nos distanciou, mas é sempre muito gratificante estar com vocês. A aula de hoje, ou o encontro de hoje, né? Acho que a palavra aula é muito forte, mas o encontro de hoje é para falar sobre liberdade religiosa e Estado laico. Então, eu trouxe para vocês aqui alguns slides que depois eu vou disponibilizar para a turma, para quem quiser ficar, né, com o material. Mas é mais uma conversa e uma reflexão. É deixar mesmo essa pulguinha atrás da orelha, essa provocação, para falar sobre esse assunto que às vezes se torna bem polêmico, né? E principalmente no atual momento que estamos vivendo. Então, vamos lá começar. Primeiro, eu queria falar para vocês sobre o conceito de Estado laico. Às vezes é muito confuso para quem não tem esse aparato jurídico, né, para entender o que é que a Constituição Federal traz como Estado laico, ou pelo menos entender o que pode ser ou não quando se fala em Estado laico em profissão de fé. O Estado laico é um Estado leigo, que por oposição à eclesiástico. Eclesiástico é aquele Estado, aquele país ou aquele grupo que professa uma religião. E o Estado laico ele é um Estado neutro, né? Significa tanto que é independente de qualquer confissão religiosa, quanto o relativo ao mundo da vida civil, ou seja, a Igreja e o Estado enquanto política, eles são separados. As decisões da Igreja ou das religiões, elas são uma e as decisões do Estado são outras, e elas não são influenciadas uma pela outra, né? O Estado não interfere nas decisões eclesiásticas, as decisões religiosas, e as religiões não interferem nas decisões do Estado, da política, né? O Brasil se tornou um Estado laico com o decreto de número 119A de 1890, da autoria do Rui Barbosa. Porém, essa palavra, né, Estado laico, ela só é ratificada e praticada literalmente na nova Constituição, que é a Constituição de 1990. É a Constituição Federal depois da ditadura militar. Né? Quando acaba a ditadura e vem a nova Constituição, é que a palavra Estado laico de fato toma força. O Brasil é um país, era antes, no Império, um país católico. Então, com esse decreto, ele deixa de ser católico, se torna laico, com direito à profissão de fé, mas sem o direito do culto público. Significa dizer que as outras religiões não tinham o direito de ter templos religiosos, né? De construir templos religiosos. Você tinha o direito ao seu culto dentro da sua casa. Ele deixa de ser oficialmente católico, se torna laico, respeitando as outras religiões, mas esse culto não era público.
E logo depois desse decreto, ele se torna público, porém sem que as denominadas religiões, conseguissem construir os seus templos. E aí diz a Constituição, né, que essa nova Constituição, depois da ditadura militar, que a gente chama de nova Constituição ou Constituição Cidadã. Ela vem com essa força do Estado laico, da profissão de fé, mesmo já sendo crime crime de religião, eu estou esquecendo a palavra. O preconceito contra a religião, ele é crime desde o Código Penal de 1940. Então, pensando numa linha histórica, a gente começa. 1890, o Decreto da Laicidade. 1940, criminaliza no Código Penal o preconceito contra as religiões. E em 1990, a nova Constituição traz essa liberdade de consciência, né, que está lá no artigo 5º, inciso 6º da Constituição. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos, a garantia na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Então, nessa nova Constituição, reforça o exercício dos cultos religiosos e os locais de cultos e suas liturgias. Esses locais, eles de fato se tornam sagrados, né? É inviolável. Todos os templos religiosos de qualquer religião que esteja sendo professada dentro do nosso país, o seu local de culto é inviolável e é sagrado. Porém, na prática, não é isso que a gente vê, né? E eu vou avançar um pouco mais nesse diálogo com vocês. Como eu já falei, né, o Código Penal brasileiro considera crime punível com multa e até detenção zombar publicamente de alguém por motivo de crença religiosa, impedir ou perturbar cerimônia e ofender publicamente imagens e outros objetos de culto religioso. Então, assim, o Código Penal ele foi promulgado em 1940. Nós temos aí algumas décadas, né, considerando que estamos em 2021. Desde 1940, já é criminalizado a prática de zombar publicamente de alguém por motivo de crença religiosa, impedir ou perturbar a cerimônia e ofender publicamente as imagens. Então, quebrar imagens, vilipendiar as imagens, os estereótipos, todo tipo de objeto que caracterize daquele povo, daquela crença religiosa, é um crime você vilipendiar, você quebrar ou perturbar mesmo a cerimônia religiosa. Aí a educação, eu trouxe alguns itens para vocês entenderem, para fazer um apanhado, e depois a gente vai ter uma conversa um pouco mais para o final, tá? Eu trouxe a Constituição, o Código Penal, só para vocês entenderem a legislação como um todo, mas depois eu vou fazer um resumo para vocês do que esse nosso encontro traz. É muito complicado falar meio que sozinha, né? Eu estou acostumada a ter gente e eu gosto muito de gente. A pandemia me deixou um pouco triste em relação a esse distanciamento. Mas, enfim. No Brasil, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, também, como é prevista no Código da Constituição, né, determina que a educação religiosa nas escolas públicas assegure o respeito à diversidade cultural e religiosa, vedada qualquer formação de proselitismo. Ou seja, é obrigatório respeitar a liberdade religiosa do aluno. Isso também é uma situação que, na prática, ela tem uma certa dificuldade de se concretizar. Independente da religião que o professor, o diretor, o supervisor professe, dentro da sala de aula das escolas públicas, principalmente, esse ensino religioso ele é permitido desde que seja respeitada a liberdade do aluno.
O aluno não pode ter uma aula específica de religião A ou B. Ele tem que ter uma aula sobre liberdade religiosa, sobre respeito às religiões, sobre Estado laico, sobre laicidade estatal, nunca sobre religião de fato, né? Existem algumas, e aí no âmbito privado, que elas têm uma profissão de fé, que é o caso das escolas adventistas, as escolas maristas, né? As escolas religiosas. E aí sim, essas escolas, elas ensinam, elas podem e elas têm o direito constitucional de ensinar a religião que se professa. Uma escola adventista pode ensinar as crianças a educação religiosa adventista, da igreja adventista. Mas também ela tem que abrir espaço para a liberdade plural de religião. Ela não pode ser 100% aquilo que ela se professa. Ela tem que ensinar os alunos que eles seguem aquela religião que a escola professa, porém, existem inúmeras outras lá fora e que todas elas devem ser respeitadas. Aí eu volto para a Constituição Federal, né? O artigo 19 da Constituição Federal, da forma que está redigido, né? É vedado à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer cultos religiosos ou igrejas, supervisioná-las, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles e seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei a colaboração do interesse público, recusar fé aos documentos públicos ou criar distinções entre brasileiros ou preferência entre si. Esse artigo é muito importante para a gente pensar entre teoria e prática. Por exemplo, eu acabei de falar da escola pública, que ela não pode professar uma fé específica, né? Ela tem que falar sobre Estado laico, sobre religião, respeito à religião, mas ela não pode ensinar aos alunos religião A ou B. Ela tem o dever de falar sobre todas e principalmente sobre o respeito a estas. A União, que é a federação, os estados, o Distrito Federal e o município, não pode estabelecer cultos religiosos ou igrejas, né, específicos dentro daquele estado. Não pode embaraçar o funcionamento. O prefeito professa a religião A, então a religião B, ele vai embaraçar o funcionamento dentro daquele município. É totalmente proibido que isso aconteça, né? E também não pode ter uma relação de dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei para colaboração de interesse público. E qual é essa ressalva? Uma ressalva importante, por exemplo, é o que acontece com as ONGs, que são ONGs religiosas, né? A gente tem ONG lá de Maria, Casa Lucas, que são ONGs instituídas pela religião católica, mas elas trabalham com pessoas em situação de vulnerabilidade social, crianças em situação de vulnerabilidade social, idosos, e recebem verba do governo. Elas professam uma religião, elas são criadas por uma religião, mas ela tem a colaboração do interesse público. Então, nesses casos, é permitido esse funcionamento, né, e essa aliança ou essa dependência entre governo e religião. Tirando essa ressalva, o Estado não pode intervir em nenhuma outra situação de embaraçar o funcionamento das instituições religiosas. Outro ponto importante é recusar fé aos documentos públicos. E aqui um exemplo fácil da gente entender é que, por exemplo, se você vai casar na Igreja Católica, para além dos documentos civis, que é certidão de nascimento, né? Certidão de nascimento dos filhos, se já houver, certidão de um casamento. Casamento não, porque você não pode se casar 2 vezes na Igreja Católica, né? Mas, além dos documentos públicos, a Igreja também exige a certidão de batismo. Você precisa ser batizado na Igreja Católica para casar na Igreja Católica, né?
E aí eles usam a certidão de batismo. Há o casamento que você não faz, você faz o casamento civil religioso dentro da igreja. Você não quer ir no cartório, por exemplo, no sábado de manhã para assinar o casamento civil e no sábado à noite na igreja. Quer fazer tudo junto. Então, há a possibilidade do cartório civil da sua cidade mandar para a igreja aquele livro, e aí você casa na igreja e o padre, ele tem a fé pública de fazer com que você assine o documento, a ata, né, civil, aquela ata do cartório na frente do padre e não na frente do tabelião ou na frente do juiz de paz. Você pode assinar na frente do padre e ele vai ter fé pública para validar aquele documento. Porém, outras igrejas, outras denominações, ou até mesmo não igrejas, mas outros tipos de culto, como as religiões de matrizes africanas, por exemplo. Se um babalorixá ou uma ialorixá faz o casamento do seu filho de santo dentro desse templo religioso, né, dentro do terreiro, esse documento ele não tem fé pública para validar o casamento civil. Ou, quando tem, precisa-se provocar o Ministério Público para que se tenha. Alguns cartórios não querem aceitar, e isso acontece com muita frequência, né, as certidões dos templos religiosos de matrizes africanas para validar os casamentos o casamento civil. E a Igreja Católica, até pela sua cultura mesmo, né, de relação com o Estado, é muito bem aceitável. Só que é proibido pela Constituição recusar fé em documentos públicos, né? Então, se o casal decide casar dentro da religião de matriz africana, que é o candomblé, como base, o cartório deve aceitar essa certidão para que seja realizado o casamento civil. E vice-versa, né? Pode ir lá buscar o caderno, né? Buscar a ata para que seja assinado na frente da Ialorixá ou do Babalorixá, do pai de santo, do líder religioso, esse casamento. E aí vem o terceiro, que é exatamente isso, criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. Se a religião A pode fazer isso, a religião B também pode. E aí tem toda uma discussão entre teoria e prática, porque a Constituição fala isso na teoria, mas na prática algumas religiões enfrentam essas dificuldades na hora de validar os seus documentos públicos, né? E aí eu queria falar sobre outras religiões para além da Igreja Católica, que vem trazer essas situações também junto à legislação. Por exemplo, os adventistas de sétimo dia. Eles não trabalham aos sábados, né? Como é público e notório. Então, o serviço militar obrigatório, porque eles também não podem pegar em armas. Para quem é militar e tem escala aos sábados, também eles devem ser dispensados. E aí o parágrafo 1º fala isso. As Forças Armadas competem, na forma da lei, atribuir serviços alternativos ao que, em tempo de paz, após alistados, alegarem imperativo de consciência, entendendo-se como tal o decorrente de crença religiosa e de convicção filosófica ou política, para se eximirem de atividades de caráter essencialmente militar. É exatamente isso que esse parágrafo explica. Eu tenho uma pessoa, né, um policial, que ele é adventista do sétimo dia, então ele não pode trabalhar aos sábados. É dever do batalhão, da polícia militar, do Estado, achar e atribuir a ele um serviço alternativo. Você não vai trabalhar aos sábados, mas durante a semana você vai trabalhar 1 hora a mais
para cumprir aquela carga horária do sábado. É uma possibilidade, né? E aí isso tem que ser revisto, analisado junto com os superiores, mas ele não deve nunca ser obrigado a trabalhar os sábados, porque isso vai de encontro à sua consciência religiosa. E a Constituição Federal permite isso, né? Lembrando que é em tempos de paz, significa dizer que em um momento de guerra, ele pode ser que seja obrigado a fazer isso, porque os tempos são diferentes, né? Os alistamentos, o estado de sítio, tudo que acontece em momentos de guerra. Mas em tempos de paz, desde que não tenha nada nesse sentido, ele não deve ser obrigado a trabalhar, a portar arma, se a religião dele não permite, né? E aí, por exemplo, para religiões, aí volto para religiões de matrizes africanas como exemplo. Quando uma pessoa se inicia, né, numa religião de matriz africana, como o candomblé, ela passa por um processo que é chamado preceito. Ela passa alguns dias cumprindo algumas situações e vivenciando algumas situações dentro daquele ciclo e daquele rito iniciático. E existem determinadas situações, por exemplo, que têm a ver com a arma de fogo, de não pegar em armas de fogo. Então, se um policial ele passa por esse rito iniciático no candomblé e ele tem que trabalhar e pegar uma arma de fogo, ele pode pedir ao comandante dele para que durante aquele período do momento iniciático, do preceito, ele faça um outro tipo de trabalho, por exemplo, um trabalho administrativo, para cumprir o horário, a carga horária de trabalho dele, deve trabalhar, né? Pode, deve trabalhar, mas desde que não precise ir para a rua para não ter que portar a arma, pegar em arma ou algo nesse sentido. E aí a gente vai poder comparar cada religião, né? São várias, com suas situações, as suas vivências, as suas especificidades do que pode ou não ser feito e o quanto isso é garantido dentro da Constituição Federal. O parágrafo 2º fala que mulheres e eclesiásticos ficam isentos do serviço militar obrigatório em tempo de paz, sujeito, porém, a outros encargos que a lei lhes atribuir. Essa parte é importante falar sobre os eclesiásticos, né? Os líderes religiosos, eles estão isentos de serviço militar obrigatório, desde que eles comprovem que eles são eclesiásticos, que eles são líderes religiosos e que eles estão em serviço da comunidade naquele momento e por isso não podem fazer o serviço militar obrigatório. Vamos passar aqui. Um outro fundamento que eu trouxe para vocês é falando sobre as testemunhas de Jeová, que justificam o fundamento para recusa de não receber sangue humano, né? Eu acho que é público e notório de quem está vendo esse vídeo que quem professa a religião como testemunhas de Jeová, elas não são adeptas da transfusão de sangue, né? Não recebem sangue humano. E aí essa recusa, ela vem de uma interpretação da Bíblia. Eu coloquei aqui o texto, mas eu não sei se é importante ler para vocês tudo, porque vai ficar disponível na tela, mas é importante saber que a recusa ela é válida por causa que ela tem esse entendimento na Bíblia e a consciência de fé das testemunhas de Jeová, né? Eles não têm ressalvas enquanto a isso e eles podem se negar constitucionalmente a receberem o sangue humano. Aí aqui fala sobre a passagem bíblica que eles entendem, né? É Gênesis 9, 3, 5. E o trecho da Bíblia deixa bem claro para os fiéis a necessidade de se absterem do uso de sangue, sob pena de não prosperarem espiritualmente. Então, esse é o sentido e o fundamento que fazem com que eles
não aceitem a transfusão de sangue. E aí pode surgir a pergunta, né? E a questão ética médica? O que acontece sobre a possibilidade de ter alguém dentro do hospital necessitando de uma transfusão de sangue para sobreviver? Ela se nega enquanto religiosa, dentro do seu direito de profissão de fé, mas o médico também está do outro lado, enquanto ética profissional de salvar aquela vida, né? E aí, existem direitos fundamentais que responsabilizam penalmente o médico se ele não fizer isso, né? Como, por exemplo, o artigo 135 do Código Penal, que fala deixar de prestar assistência quando possível fazê-lo sem risco pessoal a criança abandonada ou extraviada, ou a pessoa inválida ou ferida, ou desamparo, ou em grave e eminente perigo, ou não pedir, nesse caso, socorro da autoridade pública. Detenção de 1 a 6 meses. Então, veja bem, de um lado eu tenho a pessoa religiosa, que ela tem o direito constitucional de se negar à transfusão de sangue, considerando a sua interpretação do seu livro de base de fé. E do outro lado, eu tenho o Código Penal brasileiro, dizendo que um médico, a partir do momento que ele se forma e ele faz um juramento, ele não pode deixar de prestar assistência, considerando isso um crime punível por detenção, né? De 1 a 6 meses ou multa. E aí o que acontece com isso? Isso é uma briga que é muito comum dentro dos fóruns, né, do judiciário, porque existem médicos que consideram que a sua ética profissional e o Código Penal lhes permite fazer tal situação, então eles fazem a transfusão, até porque nesses casos a grande maioria dos enfermos estão inconscientes, né? Estão internados inconscientes, nem sabem o que estão recebendo enquanto medicação, às vezes em coma, às vezes na UTI, não tem nenhum familiar por perto, ou o familiar, mesmo que assine impedindo aquilo, ele talvez não seja responsável pelaquela pessoa. E do outro lado, tem o religioso que diz que não quer aceitar e é seu direito. Essa briga sempre vai acaba nas instâncias jurídicas, né? Na grande maioria. Quando o enfermo, né, o doente, o paciente, ele descobre que ele recebeu a transfusão de sangue, na grande maioria das vezes ele processa o hospital, ele processa o médico, e existem várias jurisprudências que dá ganho de causa para esse paciente. Várias e várias e várias, né? E do outro lado, o médico não tem muito como se prevenir disso. Ele não tem uma autorização prévia, ele não tem um respaldo, né? O respaldo dele é esse, que ele não pode deixar de prestar assistência. Mas esse conflito junto com a religião deixa um limbo que só pode ser resolvido depois que essa pessoa sobreviveu ou não. E aí tem um risco muito grande, né? Existe um risco dele fazer a transfusão de sangue e mesmo assim o paciente vir a óbito por causa de N fatores. Então a família descobre depois que esse paciente, depois do óbito, que esse paciente passou por um processo de transfusão de sangue. Veja bem, quase óbvio que essa família vai processar esse hospital dentro da sua interpretação religiosa de que aquela transfusão de sangue foi a causa da morte, considerando a interpretação que eles têm da Bíblia que não, se você recebe sangue de outra pessoa, você não prospera, né? Então é uma discussão que não cabe aqui nesse momento dessa aula. O tempo, né? O tempo do relógio é muito curto para essa discussão, mas vale muita provocação para a gente entender sobre direitos fundamentais e responsabilidade. Uma coisa é o meu direito fundamental de professar a minha fé e decidir o que eu quero,
e do outro são as responsabilidades de terceiros diante desse meu direito, né? E aí ele fala exatamente sobre isso, né? O Brasil carece de jurisprudências e doutrinas, deixa eu voltar, que defendam ou não a punição do médico. Afinal, o médico apenas cumpriu com seu dever de respeitar os direitos alheios, os que deveria ser entendido como correto. E aí vira esse conflito gigantesco, né? Que geralmente eles são condenados. Quase as jurisprudências que eu estudei para trazer para vocês, assim, para fazer essa análise, eram jurisprudências bem positivas para os pacientes em situações das religiões, como liberdade religiosa, liberdade de crença, muito maior do que a responsabilidade profissional do profissional da saúde. Aí trouxe um outro para vocês, aí percebam que eu tentei trazer um slide para cada religião, né, para cada conflito de cada tema, do que é mais conhecido para a gente. Primeiro, os adventistas de sétimo, a Igreja Católica com o casamento, o que é mais considerável para eles do que para os demais religiões, válido civilmente. Depois a gente conversa sobre os adventistas de sétimo dia e o seu trabalho no sábado, e a possibilidade de porte de arma, né? Principalmente nesse dia da semana. Aí trazemos uma outra discussão, né? Um outro tópico, que é o pessoal que professa a religião para testemunhas de Jeová e a transfusão de sangue. E agora eu trago as religiões de matrizes africanas com o abate religioso ou a sacralização alimentar, né? E assim, dia 28 de março de 2019, o STF declarou constitucional, significa dizer que declarou positivo, o sacrifício de ritual de animais em cultos de religiões de matriz africana. Qual foi o fundamento do STF? Resguardar a liberdade religiosa. Da mesma maneira que ele resguardou o sábado para a testemunha de Jeová, que ele resguardou a não transfusão de sangue, né, para a também testemunha de Jeová. E aí o fundamento é resguardar essa liberdade religiosa. Se a religião A pode, a religião B pode, por exemplo, os judeus, eles fazem, né, abate religioso, existe a alimentação kosher, o halá, que é tipo de alimentação para os muçulmanos. Então, se a religião A e B pode, a religião C também pode. Então, resguardar a liberdade religiosa é o principal fundamento, e a condição para que isso seja feita a prática deve ser feita sem crueldade. E aí talvez alguém que esteja vendo esse vídeo possa perguntar, mas qual a possibilidade de se matar um animal ou de se abater um animal sem crueldade? E aí isso é um conceito muito, muito relativo quando a gente começa a pensar nesse abate nas indústrias frigoríficas, né? Se a gente abrir o YouTube, o Google ou qualquer outro site aí e colocar abate de animais nos frigoríficos, a gente vai ver que a situação é muito complicada, né? Eu, particularmente, parei de comer... Aliás, acho que eu nunca comi na vida baby beef, primeiro pelo valor. E depois eu vim entender, eu estava assistindo um vídeo uma vez, eu não sou vegetariana, não sou vegana, mas especificamente a questão do baby beef, na hora do nascimento mesmo, o bezerro nasce, e naquele mesmo instante ele é separado, né, da mãe dele, e ele vai virar o que a gente conhece como baby beef. Então, é baby porque é baby mesmo, ele é a carne do bebê, né, do bezerrinho. Então, isso é uma prática extremamente cruel, pelo menos na minha visão. Eu deixei de comer carne, outros tipos de carne por causa disso? Não, continuo comendo. Não vou ser hipócrita aqui para dizer que não faço. Mas o baby beef me afetou de certa forma.
pode ser que futuramente os demais me afetem, mais aí. Então, quando a gente fala sobre o abate religioso para as religiões de matriz africana, geralmente as pessoas que são contra, elas usam isso enquanto argumento, né? A questão da crueldade na hora de se abater esse animal. Mas também, geralmente, na grande maioria das vezes, eu diria que 100% das vezes, né? Essa pessoa que faz essa crítica em relação à crueldade, ela nunca viu um abate religioso dentro de um terreiro. E aí é um momento que eu falo com propriedade de causa, considerando que eu sou uma mulher de terreiro, né? Eu professo a religião, sou de matriz africana, já vivenciei vários momentos de abate religioso, e aqui eu falo, tenho um lugar de fala para dizer que não há uma crueldade no momento desse abate. E quem entra nesse embate entra exatamente pela questão da crueldade. E aí a gente vai falar muito sobre a questão dos frigoríficos, dos abatedouros, das granjas, enfim. E é uma discussão extremamente ampla, que talvez precise de uma aula ou até mesmo um curso, né, com várias aulas inteiras para se discutir sobre isso. Mas eu acho que esse momento é mais para a gente jogar mesmo as provocações, jogar as informações para vocês e falar sobre liberdade religiosa, né? A intenção é deixar muito claro aqui que todas as religiões precisam ser respeitadas. Eu posso até não concordar, né, com A ou B, forma que A ou B essa se declara, mas eu tenho a obrigação e o dever de respeitar, né? Eu não posso prejulgar sem conhecer, eu não posso criminalizar sem conhecer, e eu não devo nunca vilipendiar ou tratar mal, enfim, qualquer pessoa que professe a sua fé no que ela entende que é bom para a vida dela, né? Aquilo não pode ser bom para mim, mas pode ser bom para ela e ela tem esse direito constitucional de seguir esse caminho. Bom, eu acho que é isso, né? Eu estou deixando aqui também os meus contatos para vocês, se houver o interesse de entrar em contato comigo para a gente fazer essa discussão um pouco mais ampla e de forma mais enfática, não sei, ponderada, não sei usar muito bem essa palavra nesse momento, mas se vocês tiverem interesse de discutir e ampliar esses horizontes, né? Eu sou especialista em direitos humanos e diversidades, em diversidade religiosa, então eu estou falando aqui uma fala que eu tenho muito prazer em discutir religião, até porque é a minha especialidade no direito, né? E eu tenho, apesar de eu fazer o recorte para as religiões de matriz africanas, porque é a minha casa, então eu discuto mais, estudo muito mais e trabalho muito mais as religiões de matriz africanas, e isso enquanto racismo principalmente, o que eu denomino particularmente como racismo religioso, mas eu também tenho um grande apreço em falar sobre religião de uma forma geral. Então, eu estou sempre aberta e eu queria que vocês entendessem o quanto isso é importante de forma constitucional, de forma penal, de forma moral, principalmente, trabalhar esse assunto com a mente muito aberta, sem prejulgar, como eu já falei, as demais religiões, e entender que todo mundo tem o seu lugar ao sol. Tá? Muito obrigada, mais uma vez, Sandra, pelo convite. Né? Minha resposta para você sempre será sim. Infelizmente, não estamos de forma presencial, mas eu espero que o ano que vem, talvez, possamos nos encontrar, nos abraçar e fazer esse encontro bem divertido com todo mundo reunido. Boa noite, muito obrigada.